Olá, povo de Deus, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para fazer a vontade do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você a fazer parte agora de uma leitura simples da Bíblia, mas que tem um significado enorme, que toca os nossos corações. Abra vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Bom dia, Eudes Paiva, Delial e Veiga. O pessoal tem um nome artístico, viu? Pedro Lucas, meu sobrinho, bom dia, meu irmão. A paz do Senhor. Lucas 10 conta-se a história do bom samaritano. Pessoal, eu quero que vocês me ajudem dizendo se a música tá alta ou se tá legal. Se tiver alta, a gente baixa. Vamos começar. Faça uma coisa pra mim. Pega na mão do teu irmão, segura aqui. Convide seus amigos para fazer parte dessa live. É uma benção. Milton Aparecido Fernandes, bom dia, meu irmão. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão caiu. João Batista, bom dia. Enquanto ele sangrava, o cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade. Tá bom? A música tá alta, pessoal. Comenta embaixo aí pra mim saber. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou. Baixa aqui pra poder ler a palavra do Senhor. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio pra sarar a dor. Jorge Geno Moraes, bom dia, irmão. Ele prosseguiu e alguém caído pelo Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10, verso 25 adiante. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lei? E respondeu ele e disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojavam e o espancavam. Se retiraram, deixando no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de longe. De igual modo também passou um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou também e o deixou ir. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se dele, viu as feridas, e deitando-se o azeite e vinho, pôs sobre suas cavalgaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. Partiu a outro dia, tirou
do seu dinheiro e disse ao hospitaleiro, cuida dele, e tudo que te mais gastares, eu te pagarei de volta. Agora vem a pergunta: qual, pois, desses três parece que foi o próximo daquele que caiu, mais dos salteadores? E ele disse: o que usou de íntima misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e fazei da mesma maneira. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Deus do Universo, estamos aqui, Senhor, para ministrar a Tua Palavra. Deus, colocas as Tuas palavras na minha boca, não as minhas. Faz a Tua vontade, não a minha. Cura, liberta, salva, Senhor Jesus, Teu povo. Aqueles que mais necessitam dessa palavra, faz com que ela alcance mais vidas. Deus, te agradeço pelo simples ter acordado, pelo simples ter o alimento. No mais, Senhor Jesus, te peço saúde, paz, sabedoria. Tenham todos um bom dia e muito obrigado, Senhor Jesus. Na paz do Senhor. Amém e graças a Deus. Nilda Tavares, bom dia. Aldair Marcel, bom dia. Dalva Guzmão, bom dia. Eu quero perguntar para vocês o fundo musical, se tá alto, ou se tá baixo, ou se tá bom. Porque ontem ficou muito alto. Eu fui ver o vídeo depois, ficou muito alto. Tá dando para ouvir alguma coisa sem atrapalhar? Comenta embaixo aí, Nilda Tavares. Quem estiver escutando aí, comenta embaixo aí. Tá ótimo o volume, tá dando para ouvir, não tá atrapalhando. Bom, conta-se nessa passagem a respeito do bom samaritano. E a primeira pergunta que é feita a Jesus é a seguinte: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que você deve fazer para herdar a vida eterna? Ser bom de coração, ajudar aqueles que mais necessitam. Não ser como o sacerdote, como o levita, que passou e fingiu que não viu, mas ser como um bom samaritano que passou ali e teve de misericórdia, de íntima compaixão, mesmo ele não conhecendo aquele moço viajante. Ele viu ali, houve-se a necessidade daquele rapaz ser cuidado, houve-se a necessidade daquele rapaz ser curado. Ele parou o seu animal, olhou seus ferimentos, colocou em cima do seu animal e o levou para um estabelecimento. Chegando lá, ele falou para o moço daquele local que cuidasse do viajante e que o dinheiro que ele deixou lá, se não fosse suficiente, que na volta ele pagaria tudo aquilo que o viajante precisasse. E a lição que Deus nos dá com essa simples passagem, tá ok, né? Valeu, irmão João Batista, tá ok, né? Lidiane Ferreira também está aqui. Então, a lição que Jesus quer nos ensinar com essas passagens simples é porque primeiro ele foi testado, né? Vou perguntar para ele o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Com certeza ele não vai saber me responder. Jesus tinha todas as respostas na ponta da língua. Tudo que você perguntasse para Jesus, ele saberia responder. Quando foi perguntado para ele o que teria que fazer para herdar a vida eterna, é simples, irmão. O que você tem que fazer para herdar a vida eterna, primeiramente, é aceitá-lo como Salvador da sua vida. Segundo, é você imitar as obras de Jesus Cristo. Irmão, como que eu vou imitar as obras de Jesus Cristo? Será que eu vou ter poder para curar, para salvar, para libertar, para alimentar a multidão? Vai, irmão, vai ter sim, mas de uma forma diferente. Não é que você vai erguer a mão e as pessoas vão ser curadas. Não é que você vai erguer a mão e você vai multiplicar os pães e os peixes.
Não é que você vai erguer a mão e vai transformar algo em vinho. Não, não é dessa forma que Jesus quer que você faça. É simples. O que Jesus quer que você faça é que você abra o seu coração. É que você, a partir de hoje, seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa limpa, de coração, pura. Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão para que meus pecados sejam perdoados? Jesus não disse, vá lá, perdoe ele 2 vezes. Vá lá, perdoe ele 3 vezes. Não, ele disse, meu filho, vá lá e perdoe ele 70 vezes 7. Mas o mestre é muito. Ele já me afligiu muito de várias formas. Vá lá e perdoe ele. Às vezes a pessoa nos fala uma simples calúnia, fala mal da gente pelas costas, e a gente não consegue perdoar porque fica sabendo daquilo. E Deus diz, 70 vezes 7 é a vez que devemos perdoar. Quando nós usamos o perdão, Deus tem misericórdia de nós. Deus nos abençoa de uma forma tão tremenda que nós mesmos não vamos entender. Jesus, como é que eu faço para ser abençoado? Até hoje eu tenho orado, até hoje eu tenho pedido, tenho feito de várias as formas. Por que eu não sou abençoado? Porque, como se explica isso? Irmão Juliano, como se explica isso? É simples, irmão. Você não tem orado da forma correta. Você não tem feito as obras do Senhor Jesus aqui na terra. O mais importante são as tuas obras. A fé sem obras, ela é morta. A Bíblia diz isso, irmão. Se você orar com fé, pedir com força, Deus vai te ajudar de uma forma tão tremenda que quem te conhece não vai entender o que Deus quer fazer na tua vida. Mas você não tem que estar agindo da forma que agiu o levita. Você não tem que agir da forma que agiu o sacerdote. Passar ali e fingir que não vê. Exemplo dessa passagem de hoje a gente vê muito em grandes capitais. Exemplo, aqui no centro de Fortaleza. Será que, como aquele viajante, não existe milhares de drogados naquelas praças ali do centro de Fortaleza? Olha a comparação daquela passagem que foi perguntada para Jesus para o dia de hoje, trazendo dessa forma. Você vai ali na Cracolândia, lá em São Paulo. Você vai nas favelas da Rocinha, no Rio de Janeiro. Você anda aqui no centro de Fortaleza, nas praças principalmente. Qualquer horário, tá assim, ó, de gente drogada nas calçadas, sem teto, sem moradia, sem casa, sem futuro, sem esperança. Aí você passa como um sacerdote, finge que não vê. Você passa como um levita, finge que não vê. Sabe quem é o levita da história? Sabe quem é o sacerdote? É o presidente, é o governador, é o prefeito, são os deputados. Eles sempre passam e fingem que não vê. Fala-se muito, saúde, educação, moradia, saneamento básico, tudo. Mas ninguém fala em ter um projeto para tirar esse pessoal das ruas. Ninguém fala, pessoal. Não sei o que estou falando, isso não é Deus que está querendo alertar os grandes políticos, porque são eles que têm o poder para fazer isso. Por que ninguém abre uma instituição de caridade para recolher essas pessoas, para dar a elas uma renovação? Se construísse uma casa de reabilitação, eu tô falando isso do governo. Não é do pessoal que às vezes faz voluntariamente, não. Estou falando do governo brasileiro, dos governadores de todos os estados, dos prefeitos das grandes cidades. Não constrói presídio para prender quem faz coisa errada. Gasta-se milhões com construção de presídio. Por que não faz uma casa de reabilitação da própria prefeitura? E se já existe, por que não recolhe aquelas pessoas que estão na rua, machucadas, coração despedaçado?
como estava aquele viajante na passagem do bom samaritano, os corações destruídos, futuro destruído, sonhos interrompidos, familiares não quer mais nem saber das pessoas, aí eles vivem ali no meio da rua, às vezes até tem a necessidade de roubar, de furtar alguma coisa pelo ponto do vício. Por que ninguém faz nada para mudar essa realidade? E a gente passa, finge que não vê, como levita. A gente passa, finge que não vê, como sacerdote. Não quer nem passar por perto, ignora totalmente. Olha a situação desse povo. Ninguém dá nada por esse povo, é impressionante. Jesus te convida a abrir teus olhos pelo que acontece à tua volta. Jesus quer colocar em você um coração samaritano, um bom samaritano, que passa ali, para, conversa, pergunta por que a pessoa está vivendo aquela situação, pergunta por que a realidade da pessoa é aquela, por que ela se entregou ao vício da droga, por que ela saiu de casa. O vício de um drogado, ele começa pela primeira vez. Se ele experimentar, aí já era mesmo, não sai mais de jeito nenhum. Eu não conto as vezes que já me ofereceram droga. Vocês vão cantar comigo? Eu não conto as vezes que eu já passei por canto, gente usando droga. Uma coisa é tu andar comigo, uma coisa é eu fazer, outra coisa é tu fazer o que eu pedi para tu fazer. Tudo começa pela primeira dose. Ninguém é drogado porque quer não, pessoal. Não adianta a gente julgar essas pessoas pelo que elas passam não, porque ninguém sabe ao fato, ao certo, o que levou elas a praticar aquilo. A maioria das vezes a pessoa entra pelo caminho das drogas, da prostituição, do alcoolismo, simplesmente porque a mente está cheia de coisas ruins, está corrompida. Se nós alimentássemos essas pessoas de Jesus, de Deus, de religiosidade, com certeza elas não abririam espaço para essas coisas. Mas como elas estão passando por dificuldade, como elas estão passando por um momento difícil da vida, por algo que elas perderam, por sonhos que foram frustrados, aí elas entram para o caminho da droga, da prostituição, do alcoolismo, simplesmente porque essas coisas foram apresentadas primeiros para elas, porque essas coisas chegaram de uma forma tão fácil que elas entraram e abraçaram aquilo ali para elas. E a culpa é nossa, porque nós não agimos como um bom samaritano, porque a gente passa como um levita, um sacerdote, e finge que não vê. Deus nos convida a parar, a conversar, a tentar entender por que aquilo aconteceu com aquelas pessoas, por que elas estão vivendo aquele mundo, por que deixaram suas casas e partiram para aquele mundo. A maioria das pessoas que estão ali, elas têm família, às vezes elas têm filho, tem pai, tem mãe, tem irmão, como você também tem. E a gente vê um morador de rua e a gente vive julgando, tá sujo, tá fedido. Deus diz: não julgueis para que não seja julgado, porque da medida que você julga, você será julgado. Da medida que você condena, você será condenado. Mas por que os levitas, que os sacerdotes, que são os nossos políticos, os nossos governantes, eu sempre bato nessa tecla, porque eles têm poder para mudar essa situação e não fazem nada? Eles deveriam ser os bons samaritanos e não são. O mundo está poluído, o mundo está corrompido de uma forma tão grande que o Deus Mamon, o dinheiro, está acima de tudo na vida das pessoas. E Jesus Cristo nos convida ao arrependimento. Jesus Cristo quer que nós sejamos como um bom samaritano, que a gente conversa, diáloga. Sabe por que as brigas
entra dentro de casa, nas grandes famílias, falta de diálogo, falta de amor, falta de carinho, falta de compreensão. Se nós amarmos pelo menos 1% da forma que Jesus nos amou, na nossa casa não tinha discórdia, na nossa casa não tinha briga, na nossa casa não tinha desunião. Deus te convida a viver ao amor, a falar do amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, por que tu não prega como os outros crentes que ficam gritando, que ficam se exaltando e falando forte? Irmão, cada um tem a forma de pregar, cada um tem a forma de transmitir aquela palavra. Não ignore ninguém. Se a pessoa prega de uma forma mais exaltada, é porque ela se exalta de uma forma tão tremenda que Deus faz com que ela fale daquela forma. Se eu falo de uma forma mais mansa, simples e explicativa, é porque Deus me pede para ser assim. Mas o importante é a palavra que sai da minha boca, o importante é a palavra que sai da boca do irmão. Seja um bom samaritano, irmão. Ame mais, se doe mais, entenda mais, converse mais. Diálogo. Deus te convida ao diálogo, ao perdão, ao amor, à compreensão. Se você viver dessa forma, Deus vai te salvar, Deus vai te libertar, Deus vai te dar tudo aquilo que você não teve até hoje. Quando você pedir algo a Deus, ore com força, ore com fé. Oração forte é durante as madrugadas, irmão. Independente se você é evangélico, se você é católico, espírita, não importa. Ninguém aqui está pregando religião, não. Ninguém aqui está dizendo qual é a igreja que salva, qual é a igreja que liberta, não, irmão. A igreja está aqui, ó, dentro do teu coração. A maior igreja que existe é o teu corpo. A igreja ela te aperfeiçoa na tua fé. Ela te dá aquilo que falta, aquilo que seus olhos não enxergam, o teu pastor prega e você é liberto. Nós temos que ter o hábito de ler mais Bíblia. Se a gente se alimentar da palavra de Deus, as drogas, as brigas, a prostituição, a desunião, a calúnia, a defamação, isso aí vai ficar lá no mundo. A gente não vai passar nem perto dessas coisas. Que Deus é maravilhoso, mano. Deus é bom, Deus é amor. Vou aumentar o volume aqui para já encerrar a nossa live. Para Deus te abençoar. A gente precisa aprender mais de Deus. A gente tem que pedir para Deus cuidar da gente. Deus cuida de mim. Na sombra das minhas asas. Deus cuida de mim. Mas para isso acontecer eu tenho que dar lugar a Ele. Tenho que dar lugar a esse Jesus maravilhoso. Carlos Henrique, um abraço, meu irmão. Toninho Oliveira, um abraço, meu irmão. Deus cuida de ti. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar. Deus te convida ao perdão, irmão. Deus te convida ao arrependimento. Um certo homem tinha 2 filhos. Aqueles 2 filhos eram seus herdeiros. E o pai, antes de falecer, guardou 5 sacas de feijão, já velho, improdutivo. Pegou sua fazenda e dividiu entre aqueles 2 filhos. Os 2 filhos eram unidos. O filho mais novo tinha um coração puro e verdadeiro. Já o filho mais velho, ele era uma pessoa muito rancorosa. Daniel Monteiro, um abraço, meu irmão. O filho mais velho era uma pessoa muito rancorosa, que não gostava muito de dividir as coisas, não. Daí então seu pai faleceu. E a fazenda ela era dividida por um rio. Essa parte vai ficar para o irmão mais novo, essa parte vai ficar para o irmão mais velho. E assim aconteceu. Começa-se o inverno, os 2 iriam plantar. O filho mais novo
Foi lá na cidade grande, comprou 5 sacas de feijão produtivo. Feijão, milho, tudo ótimo. Arranjou seus empregados, plantaram o milho. O filho mais velho, querendo usar de sabedoria, se aproveitar da situação, foi lá no celeiro, pegou as 5 sacas de feijão velho e plantou. A diferença está nos grãos. Quando chegou o dia da colheita, olha o que aconteceu. O filho mais novo colheu tudo. Deu muito, mas foi muito mesmo a sua produção. Já o filho mais velho, decepção total. Não nasceu foi nada, irmão, das 5 sacas de feijão que ele plantou. O milho deu, porque ele comprou o milho, mas o feijão não deu nada. Só alguns pezinhos aqui espalhados. E ele se enfureceu de uma forma tão grande, chegou para o irmão mais novo e disse: olha, o meu pai deixou a terra fértil para você. A terra que meu pai me deixou não presta para produção. E o filho mais novo disse assim: irmão, a terra é uma só, a fazenda é uma só. Por que não produziu? Por que não deu bom fruto? A gente tem que saber o seguinte: aonde é que está o erro? A diferença está nos grãos. E ele disse: irmão, meu pai, antes de morrer, ele disse para mim: filho, eu vou deixar esses grãos velhos guardados aqui. Só use se for para alimentar o gado. O pai dele revelou isso para o filho mais novo porque ele tinha um coração bom. E o seu irmão tinha um coração ruim. E o pai dele disse o seguinte: olha, filho, essas 5 sacas de feijão velho, elas vão te aproximar de teu irmão. E eles se intrigaram, passaram um tempo sem se falar. Dividiram a fazenda como seu pai tinha feito. Um ficou vivendo do seu lado e o outro ficou vivendo do outro lado, dividido pelo rio. O filho mais velho disse assim: olha, nunca mais eu quero olhar para a cara do meu irmão. Meu irmão é ridículo. Ele tomou a minha parte melhor da fazenda e eu fiquei com as terras improdutivas. A diferença estava nos grãos. Passou-se 2 anos. Vinha Natal, Réveillon, Ano Novo e nada de se falar. Quando foi um dia, Deus usou um mensageiro para que ele fosse até aquela fazenda. Olha o que aconteceu, irmão. Tremendo. Tremenda passagem. O mensageiro chegou na fazenda, meio sujo, com roupinha simples, procurando trabalho. O filho mais velho disse assim: olha, você quer trabalhar? Quero. Tá vendo aquela madeira ali? Vai lá, construa uma cerca enorme. Eu não quero que meu irmão me veja, não. Eu vou lá na cidade pegar algumas ferramentas que eu vou precisar para me comprar. Ele disse: você tem um martelo, um alicate? Você tem pregos? Tem, tá tudo ali. Ele foi, pegou a madeira e começou a construir. Paz, meus senhores, quando o filho mais velho retorna da cidade, ao invés de estar lá uma cerca enorme, o mensageiro fez uma ponte. A ponte atravessava para o outro lado do rio. Quando o filho mais velho chegou, ele disse o seguinte: seu louco, você tá doido? Eu pedi para você construir uma cerca enorme, você constrói uma ponte. Aí ele vai e começa a caminhar sobre a ponte, fica no meio da ponte. Lá do outro lado, seu irmão avistou. Quando o irmão avistou, ele disse o seguinte: olha, meu irmão fez uma ponte maravilhosa. O irmão dele vem correndo, os dois se abraçam no meio da ponte. Irmão, você mandou construir uma ponte maravilhosa, muito obrigado, me perdoe, meu irmão. Eu teria que ter te avisado que aqueles grãos eram improdutivos. Aí você não teria plantado, mas eu não ia imaginar que você fosse plantar aqueles grãos.
Mas o meu pai disse o seguinte: essas 5 sacas de milho velho improdutivo, elas vão te aproximar de teu irmão e nunca mais vocês vão se separar. Eles chegaram para o mensageiro e perguntou o seguinte: a partir de hoje, tu és governador da nossa fazenda. Tu irá tomar conta de tudo: gado, pasto, peixes, tudo, da produção toda. É como se fosse José, governador do Egito, que Faraó deu o poder de tudo. Eles iriam fazer a mesma coisa com aquele viajante. O viajante virou para ele o seguinte: felizmente eu não posso. Existem muitas pontes para mim construir. Existem muitos corações separados que eu tenho que juntar. Moral da história: a diferença está nos grãos. A colheita não foi boa por conta dos grãos que foram mal selecionados. Há um rio separando, mas uma ponte é construída para se juntar. Será que a diferença da sua vida não está nos grãos que você seleciona? Irmão, quem são os grãos? Suas amizades. Irmão, quem é o rio que te separa? Coração de pedra, coração de ódio amargurado. Irmão, cadê o mensageiro? Eu tô aqui falando para você. Abra seus olhos, seus ouvidos e escute. Construa uma ponte, irmão, dentro do seu coração. Mesmo que o rio separe você das pessoas boas, o mensageiro vem e constrói uma ponte. E lá implanta o amor, carinho, compreensão, união, afeto, tudo isso. Mas isso tem que ser hoje, mano. Não fale que ame. Não fala que ama, mas ame de coração. Não fale que goste, mas goste de coração. Se doe a pessoa. Amai ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento que Deus nos ensina. É o amor. Espero que você tenha gostado dessa live de hoje. Se gostou, deixa um comentário, deixa uma curtida, compartilha. E amanhã estamos de volta. Bom dia, paz do Senhor.